E Amélia, a gente está. Quem não vai conseguir ver essa aula gravada, ao vivo, vai ver ela gravada. Então, dependendo do horário de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. E essa aula é a continuação do livro de Yehoshua de Josué, segundo o Midrash. Então, assim, creio que todos vocês já conheçam o livro de Josué, do jeito que o Tanar traz. Não com esses detalhes do Midrash, que é fantástico, dá um complemento maravilhoso para a história. E a gente parou quando Caleb e Pinhas chegaram ao hotel de Rahav. E aí vamos seguir essa história. Quando Caleb e Pinhas entraram em Jericó, ou Jericó, disfarçados, recomendaram-lhes um hotel perto da muralha da cidade, que pertencia a uma mulher bonita e conhecida como Rahav. Ela era amiga, aí o Midrash traz com um ar inocente, tá? Diz assim, ó, ela era amiga de todos os reis de Canaã, ou de Canaã, assim como de muitas outras pessoas importantes. A gente sabe que a Torá fala que mulher não pode ter amigos, homens, não pode. Ah, beleza, conhecido do meu marido, mas não pode. E aqui, então, diz que ela tem amigos exatamente para dar uma outra conotação. Caleb, perdão, eles costumavam discutir seus planos de guerra com ela. Ela era uma tipo de uma conselheira. E muito mais. Caleb e Pinhas sussurraram entre si. Vamos passar a noite no hotel de Rahav. Deve ser um bom lugar para descobrir o que os cananitas pensavam, confabulavam ou tramavam sobre o povo de Israel. Imagina, o povo de Israel todo acampado às margens do Jordão, com a promessa de invadir a Canaã. Então, eles se encontravam, aí vamos falar hoje, nessa boate, né, da Rahav, para discutir as coisas mais íntimas, inclusive com ela. E aí eles pensaram, talvez a gente ouça da própria Rahav, ou talvez de seus hóspedes. E é interessante o que eles adotaram aqui. Na verdade, não era apropriado, o Midrash conta, que dois tzadikim, como dois justos, como Caleb e Pinhas, ficassem em tal hotel. A proprietária era uma mulher não judia que era conhecida por ser muito amiga dos homens. Bom, mas eles não tinham escolha. Eles fizeram isso Leshem Shamaim, ou seja, pois sentiram que isso os ajudaria a cumprir sua missão. Caleb e Pinhas bateram a porta da frente, fingindo que eram trabalhadores de uma terra distante, precisando de alojamento durante a noite. Interessante agora. Rahav era uma mulher especial. Ela imediatamente percebeu que essas pessoas, que eles eram diferentes, que eles passavam alguma coisa diferente. Eles eram homens sagrados. Sabe quem, como falei agora? Ela tratou eles respeitosamente e preparou quartos confortáveis para eles. Naquela noite também haviam outros hóspedes no hotel de Rahav. E eles observaram, acharam estranho aqueles dois, até suspeitaram. E automaticamente essa suspeita levou uma dúvida, e essa dúvida foi diretamente passada para o rei de Jericó, que era um reinado dentro das terras de Canaã. Depois de algum momento, houve uma batida muito forte na porta do hotel. Abram em nome do rei. Uma voz foi ouvida. Dê-nos os homens que vieram ao seu hotel. Eles estão aqui para espionar a terra. Eles, sacaram. Rahab percebeu que os mensageiros do rei estavam falando a verdade. Seus dois hóspedes eram provavelmente judeus. Ela havia notado que eram homens sagrados. Ela teve essa percepção. Ela imediatamente decidiu fazer o que pudesse para salvá-los, ou seja, ela não mediu esforço. Lembrou-se de que quando criança ouviu que Deus havia dividido o Yansuf, ou seja, o Mar Vermelho, para os judeus depois que eles saíram do Egito.
Ela, então, soube em seu coração que ele era o verdadeiro Deus. Agora, Deus estava enviando uma oportunidade para ela provar que realmente acreditava nele. Desse jeito, ela ajudaria esses judeus, mesmo correndo risco de vida. Rahav estava bem ciente das leis do seu país, que dizia o seguinte: qualquer um que cooperasse com espiões deveria ser queimado vivo. Só isso. Só isso. Ela não abriu a porta para os mensageiros do rei. Em vez disso, pediu que esperasse do lado de fora e correu para o quarto onde estava Caleb e Pinhas, que estavam descansando. E ela disse: rápido, rápido, deixe-me esconder vocês. O rei descobriu sobre vocês e seus mensageiros estão esperando lá de fora. Ela olhou em volta para ver onde poderia escondê-los rapidamente. Pinhas disse a Rahav: não se preocupe comigo. Apenas esconda meu amigo. Eu ficarei, prestem atenção, eu ficarei invisível para os mensageiros do rei. Pinhas tinha poderes de Kedushá, de santidade, como um anjo. Ele poderia se tornar invisível. Como sua vida estava em perigo, ele se permitiu usar esse poder especial. Rahav empurrou Caleb para trás de um objeto grande e, em seguida, abriu a porta para os mensageiros do rei. E ela já prontamente falou: senhores, o que vocês estão dizendo é a mais pura verdade. Ou seja, dois estranhos realmente chegaram aqui, mas eu sinto muito em dizer que antes do portão da cidade ser fechado esta noite, eles partiram. Eu não tenho ideia para onde eles foram. Olha a sagacidade dela. Mas ela disse também: eles não podem estar muito longe ainda. Se vocês perseguirem rapidamente, provavelmente os alcançarão. Os mensageiros do rei não tinham certeza se Rahabe estava dizendo a verdade. Eles decidiram perseguir os dois homens do outro lado do Jordão, mas ao mesmo tempo bloquearam a porta da cidade. Ninguém foi autorizado a abri-lo até que eles voltassem. No caso de não encontrar os espiões judeus, eles retornariam à cidade para procurá-los. Assim que os mensageiros do rei saíram, Rahav correu de volta para Caleb e Pinhas. Ela tinha de encontrar um esconderijo melhor para eles, caso alguém viesse procurá-los novamente. Decidiu levar os dois espiões até o telhado. Lá ela guardava pacotes de linho. Rahav escondeu os homens sob os feixes. Mais tarde à noite, antes de adormecerem, ela subiu silenciosamente até o telhado para conversar com eles. E aí o diálogo se estendeu assim, diz o Midrash: eu sei que Hashem lhes deu a terra e que todos os Cananim tremem diante de vocês. Quando eu era criança de 10 anos, ouvi dizer que Hashem abriu o Yansuf para vocês, o Mar Vermelho, e que vocês derrotaram dois poderosos reis, os reis de Sihon e Og. Todos por aqui também sabem sobre esses milagres. Todos os reis de Canaã se hospedem no meu hotel quando viajam e me dizem como os cananitas estão com medo de vocês. Deixou bem claro isso. Não há outro poder no céu e na terra além de Hashem. Ela, olha só, que dos Hashem, ou seja, que bem dizer do nome de Hashem, como é que fala isso em português? Como que dos Hashem, santificação do nome de Deus. Uma santificação do nome de Deus. Só que ela pediu uma contrapartida, evidente. Ela disse o seguinte: eu gostaria de lhe pedir um favor, de lhes pedir um favor. Quando vocês conquistarem Eretz Canaã, as terras de Canaã, por favor, poupem a vida de meus pais, irmãos e irmãs, assim como salvei suas vidas. É lógico, além da dela. E Caleb e Pinhas prontamente responderam: no momento em que você decidiu se tornar judia, você é considerada nossa irmã. Faremos o que você nos pediu. Amarre um fio vermelho na janela quando entrarmos em Jericó. Nós juramos não mataremos qualquer pessoa que estiver na casa com um fio vermelho, contanto que ela faça parte de sua família. Mas se você disser a outras pessoas sobre o nosso sinal e elas vierem à sua casa para salvar suas vidas,
estaremos desobrigados e de nossa promessa, iremos matá-las, no plural. Rahabe bateu o martelo, concordou prontamente. Ela trouxe uma corda com o qual Caleb e Pinhas deixou o quarto delas. Desceram por uma janela, onde baixaram com segurança. Agora estavam do lado de fora da muralha, porque olha só que ponto estratégico era o hotel de Rahabe. Por que o hotel de Rahabe? Por quê? Por que um prostíbulo? Por quê? Porque o hotel, a parede do hotel, fazia parte da muralha. Então, quando eles desceram, eles já estavam de fora das terras de Israel. Mas olha o que ela falou aqui, vamos abrir aspas para o que ela disse. Eu sugiro que vocês não regressem diretamente para o acampamento judaico. Rahabe aconselhou os espiões, vocês ainda podem ser pegos pelos mensageiros do rei. Escondam-se por 3 dias na montanha, até eles desistirem da busca, então voltem para Yehoshua, voltem para Josué. E Caleb e Pinhas seguiram o conselho dela e se esconderam por 3 dias. Então eles voltaram para Josué. E eles disseram para Josué, nós sabemos com certeza que todos os cananitas, têm muito, não é pouco não, muito medo de nós. Só um minuto, gente. Amor, só faz ele girar o... Obrigado. Quando Yehoshua relatou isso às pessoas, eles ficaram muito, muito encorajados e para sair para a guerra. Os 2 espiões também disseram a Josué como Hashem milagrosamente salvou-os do rei de Jericó através de Rahabe. Eles relataram o acordo que fizeram com ela, pelo qual ela iria pendurar um fio vermelho em sua janela para que os judeus a mantivessem viva quando conquistasse Jericó. Agora Josué entendia porque Hashem permitira que o rei de Jericó descobrisse os espiões. Rahabe era uma mulher especial e Hashem lhe havia dado uma oportunidade para salvar os espiões. Em troca, sua vida seria poupada e ela se juntaria a Bnei Israel, ou seja, ao povo judeu. E justamente na manhã do dia 9 de Nissan, um dia antes da travessia do Jordão, Josué levantou-se muito cedo. Na verdade, era apenas uma viagem curta de Shittim, onde Bnei Israel estava acampados, até o Jordão. Ainda assim, Josué levantou-se cedo a fim de cumprir a mitzvah de Hashem, de conquistar Eretz Israel o mais rápido possível. Os judeus fizeram o mesmo e também se levantaram cedo. Eles viajaram até a margem do Jordão. E olha só que coisa interessante que aconteceu agora. Hashem ordenou que acampassem lá durante a noite. Eles deveriam atravessar o rio no dia seguinte, em plena luz do dia. E Yehoshua informou ao povo, prepare-se, porque amanhã, pela manhã, no dia 10 de Nissan, Hashem realizará muitos milagres para vocês. E no dia 10 de Nissan, pela manhã, Yehoshua transmitiu uma mensagem importante aos policiais judeus para que eles a levassem aos judeus. Atenção! Todos, haverá uma mudança em nosso modo de viajar. Enquanto Moshe estava vivo, a nuvem da glória liderava o caminho de vocês, e vocês a seguiam. A partir de agora, Hashem ordenou que o Aaron deva viajar na frente e vocês devem seguir o Aaron. Vocês lembram o que é o Aaron? Quem lembra? Tem pouco. É irmão de Moshe Rabbeinu? Não. Olha só como eu pronunciei. Aaron, não Arahom. Perdão. Aaron, com H. É só Aaron. Então, vamos lá. Aaron é, na verdade, a Arca da Aliança, a Arca de Moisés, tá? E aí tem um comentário interessante. Por que Hashem fez essa mudança? Enquanto os judeus viajavam fora de... Lembrando que Aaron já tinha falecido há algum tempo.
O Aharon, irmão de Moisés. Enquanto os judeus viajavam fora de Israel, numa terra impura, o Aharon e a Sheriná ficavam no meio de Israel, do povo de Israel. Mas agora que os judeus chegaram à era de Israel, a Sheriná de Hashem se mudou para a frente para mostrar que ele é o mestre do mundo. Isso está no Talmud, no Tratado de Mararsha Sotá 34a. Vamos voltar então. Não andem muito perto do sagrado Aharon, da arca. Isso seria desrespeitoso com a honra de Hashem. Nem vocês devem caminhar muito longe dele. O final do acampamento deve estar dentro de 2.000 amot. Era a medida da época, ou seja, 960 metros do Aharon da arca. Por que o acampamento não foi autorizado a se estender por mais de 2.000 amot distante do Aharon? Há uma pergunta do Midrash aqui. Os sábios decretaram que no Shabat um judeu não pode andar por uma distância maior do que 2.000 amot fora da cidade. Durante as orações, os judeus geralmente se aproximam do Aharon. Se o acampamento se estendesse por mais de 2.000 amot, isso seria um problema no Shabat. Se os judeus quisessem se aproximar do Aharon. Yehoshua também informou aos Koanim sobre outra mudança. Até agora, 4 Leviim costumavam carregar o Aharon. Quando cruzar o Jordão, 4 Koanim irão levá-lo, porque os Koanim são mais sagrados. Ou seja, juntaria a Shekhinah. Para isso, ela estaria mais forte. Para isso, precisavam dos Koanim, ou seja, dos sacerdotes. Agora, o Midrash conta que Yehoshua reuniu as pessoas na frente do Aharon da arca para falar com elas. De repente, cada judeu sentiu que ele estava de pé entre as duas barras do Aharon. Como poderia ser isso? Como poderia ser isso? Naturalmente, era fisicamente impossível que 6.000 homens judeus coubessem num espaço pequeno entre as duas barras do Aharon. Não dá. Hashem fez um milagre. Os corpos dos judeus não ocuparam espaço algum, de modo que todos se encaixaram naquele pequeno espaço. Vocês lembram de quando um milagre semelhante aconteceu na época de Moshe? Vou lembrar vocês. A Torá nos diz, na Parashá Hukat, que Moshe reuniu todo o povo na frente da rocha para o qual ele foi ordenado a falar. Lembram disso? Milagrosamente, todas as pessoas se encaixaram na área em frente à rocha. Hashem realizou muitos milagres para Yehoshua, que eram semelhantes aos que ele havia feito para Moshe. Isso provou aos judeus que ele, Hashem, estava com Yehoshua para ajudá-lo, assim como ele esteve com Moshe. Yehoshua exclamou: este milagre mostra que o Deus vivo está no seu meio. E quando vocês cruzarem o Rio Jordão, outro milagre acontecerá. Qual é esse milagre? Agora eu quero trazer para vocês. Qual é esse outro grande milagre que aconteceu? Antes de eles atravessarem o Jordão. Na verdade, quando eles iam atravessar. Alguém lembra no livro de Josué? O que aconteceu? Similar. O rio se abriu como o mala. Perfeito, perfeito. O Rio Jordão se abriu no meio. Esse milagre mostra... Bom, desculpa. O Rio Jordão se afastará quando vir o Aharon, assim como um escravo abre caminho para seu mestre. Esse é um sinal para vocês. Queridos judeus, quando vocês seguirem o Aharon e atacarem as nações em Eretz Israel, eles se afastarão e vocês vencerão facilmente todas as guerras. Ao ouvir isso, Bnei Israel deixaram
alegremente suas tendas para começar a travessia do rio. Quem entrou primeiro ali foi Arão e os sacerdotes, né? Eles que entraram primeiro, né? Vamos lá, vamos ver. 4 Coanim marcharam à frente dos judeus, carregando o Aron de Hashem. Eles foram seguidos por várias pessoas que carregavam ainda um segundo Aron. O que tinha nessa segunda arca? Eram 2 arcas agora. O que continham dessa segunda arca? Que os judeus traziam com eles? Vamos participar, gente. Importante pra caramba. Não tem problema de errar. A Torá? O que Não, tinha dentro? Isso. Tinha. Desse segundo não. Oi? Dessa segunda arca. Então, tinha as tábuas de safira do segundo. Isso segundo... na arca de Moisés. Tinha uma a segunda vara de arca. Arão? Toda a Acho- vara de Arão estava no Arão de Moisés. Lá estava lá. Só que agora tem uma segunda arca. O que tinha dentro dessa segunda arca? Eu ia falar isso aí, ó. O Carlos falou que no chat. Não. Utensílios- Estão bem longe. Bem longe. Bem longe. Uma coisa importantíssima. Que levou o Jordão a se abrir. O cajado de Sim. Moisés? Cajado, O cajado? era o cajado de Arão que tinha Ah, de Arão, no Arão, no Arão Isso. no Arão de Aarão, tá? Que era do irmão, verdade. Tá, então assim, só para vocês entenderem, junto com essa arca, vocês lembram que da Arca da Aliança, lembram que os judeus levavam os ossos de Yosef e de seus irmãos para ser enterrado nas terras de Israel? Então, era nessa segunda arca que tinha os ossos de Yosef, no caso, que deveriam ser enterrados lá. Essa arca acompanhou os judeus em todas as suas viagens pelo deserto. Ao Aron de Yosef foi dada uma honra especial. Ele sempre viajou ao lado do Aron de Hashem, da arca de Deus. Yosef ganhou esta honra, pois ele foi um grande tzadik. Agora, seu mérito também ajudaria a partir o Jordão, pois um grande milagre só poderia ocorrer com a ajuda dos méritos, de méritos como os dele. Os 2 Aranot foram seguidos pelo resto do povo. Quando os Coanim chegaram à beira do rio Jordão, viram que as águas estavam tão altas que inundavam suas margens, ou seja, estava fora da calha do rio. Os Coanim marcharam direto para a água, mas no minuto em que seus pés a tocaram, o incrível milagre aconteceu. Prestem atenção nessa parte que é fantástica. As águas do Jordão se dividiram, e aqui conta o Talmud, que no Kiryat Yansuf também, ou seja, na abertura do Mar Vermelho, Hashem não iniciou o milagre enquanto os judeus não entraram na água. Este foi mais um teste para a fé dos judeus, para a emuná dos judeus. A água que descia do alto formava uma parede. Na frente do Aron havia agora um caminho largo e seco, uma vez que a água ali havia desaparecido. Milagrosamente não haviam poças, nem áreas lamacentas. A muralha de água crescia em altura, porque mais e mais água fluía de cima, mas nada escorria sobre as margens do Jordão. Sequer inundou as cidades, as aldeias localizadas nas proximidades. Alguns de nossos sábios ensinam que a muralha cresceu a uma altura de mais de 300.000 amot, ou seja, 288 quilômetros. Não só o povo de Israel viu isso. Todos os reis de Canaã testemunharam esse milagre. Naturalmente, isso deveria ter feito com que eles fizessem tchuvá, se arrependessem. Mas eles teimosamente continuaram em seus maus caminhos. Os Coanim, que carregavam o Arão, não atravessaram o leito do rio. Eles apenas permaneceram no mesmo lugar depois que entraram no Jordão
perto da margem leste, ou seja, os Koanim, os sacerdotes, permaneceram nas margens, acabaram não entrando no Jordão. Eles permitiram que todos os Bnei Israel cruzassem o rio primeiro. Dessa forma, os judeus se sentiram seguros, pois sabiam que enquanto os Koanim estivessem no rio, a parede de água não desmoronaria e os afogaria. Enquanto o Bnei Israel estava atravessando, Yehoshua anunciou: quando vocês entrarem em Eretz Canaã, ou seja, nas terras de Canaã, vocês devem expulsar todas as nações de lá. Esta é a ordem de Hashem. Se vocês não estiverem dispostos a obedecer, a parede de água descerá sobre vocês agora e os enterrarão vivos. Já que era assustador ficar perto de uma gigantesca muralha de água, vocês tem uma exclamação para vocês. Vocês podem ter certeza de que todos os filhos de Israel, Bnei Israel, decidiram seriamente em seus corações obedecer a Hashem. Bnei Israel também foram acompanhados pelo Erev Rav, ou seja, pelaquela tribo que se converteu ao judaísmo, e os outros Gerim, ou seja, os outros membros de outras nações que se juntaram aos judeus no tempo de Moisés. Isso lembra uma história semelhante contada no Talmud, na Guemará, e eu vou terminar hoje a nossa aula com essa história. O grande tzadik Rabi Pinhas ben Air viajou certa vez para libertar alguns prisioneiros judeus do cativeiro. Logo ele chegou a um rio que não havia como atravessar. O Rabi Pinhas ben Air ordenou ao rio: abra-te, para que eu possa atravessar, ou irei decretar que você fique seco para sempre. Cabalista. O rio se abriu e Rabi Pinhas ben Air atravessou em terra seca. Atrás dele havia um judeu que levava farinha para assar matzot de Pessah, para Pessah. Ou seja, o pão ázimo para Pessah. E de novo, o Rabi Pinhas ben Air falou: fique seco para que aquele judeu também atravesse, ordenou Pinhas ben Air, e o rio obedeceu. Um comerciante árabe caminhou atrás dos dois judeus, e novamente Rabi Pinhas fala: fique seco para aquele homem também, ordenou Rabi Pinhas ben Air, e o rio obedeceu. Mesmo o não-judeu foi capaz de atravessar a terra seca pelo mérito do Rabi Pinhas ben Air. Da mesma forma, quando Bnei Israel cruzaram o rio Jordão na época de Yehoshua, seu mérito permitiu que os outros cruzassem com eles, como os Erev Rav e os outros Gerim, inclusive aqueles que não haviam se convertido Leshem Shamayim, ou seja, convertido ao judaísmo. Já vou te passar a palavra aí, Gabi. Tem uma história também que o Baal Shem Tov fez algo parecido, tá? O Baal Shem Tov, agora, não tão distante quanto a história do Rio Jordão, da conquista da terra de Israel por Josué. Deixa eu abrir aqui pro Gabi. Fala, Gabi, manda aí. Gabi, só uma questão. Você falou sobre as paredes do mar, seria algo que nos faz temer, sentimos medo, frágeis, assim, no sentido daquela imensidão toda e nós tão pequeno e frágil. Quem já praticou surf e já desceu uma onda de 2 metros, por exemplo, no mar de ressaca, temeu aquilo ali, te dá medo. É muito grande, é maior que você, grande, grossa, imensa. Então aí eu fico imaginando, imagina uma onda de 20 metros de altura.
Dois lados, assim, ó. Aqui está dizendo 288 quilômetros para cima. Piorou, entendeu? Piorou. Você olha Piorou pro... significativamente. Eu não sei olhar, eu não sei olhar assim. Ah, Não tem qual é a como altura de imaginar. 200 quilômetros? Não sei. Não tem como. Não Só tem sei no como. GPS, É, de Vitória a Barça Francisco é quase isso. Então, eu exatamente. sei É que se isso eu aí. for reto aqui, eu chego lá. É isso aí. É isso aí. Mas, Por que a Shem fez isso? Para que todos pudessem testemunhar isso. Inclusive, o Midrash, aí do livro de Shemot, conta que no Yam Suf, na abertura do Mar Vermelho, todos os rios, todos os mares também se abriram no momento da abertura do Yam Suf, do Mar Vermelho, para que todas as nações testemunhassem que o milagre não só acontecia lá no Mar Vermelho, mas em todos os lugares onde a água, ou seja, o anjo que responde pelo mar, pelas águas, recebeu essa ordem e ele teve que cumprir isso para todos os lugares. Eu quero deixar essa uma pergunta para vocês aqui. Onde o milagre da abertura do Jordão está mencionado na reza dos judeus? Vocês sabiam disso? Que tem uma reza, uma tefilá dos judeus que consta esse milagre do Jordão? A reza chama Alel, que diz o seguinte: o mar viu Moshe e Bnei Israel se aproximando e fugiu, deixando o leito seco. O rio Jordão voltou-se para trás diante de Yoshua e Bnei Israel. E Yoshua realizou um milagre semelhante ao de Moisés. Dessa forma, Hashem cumpriu sua promessa a Yoshua. Assim como eu estive com Moshe, estarei contigo. Bnei Israel agora temiam e respeitavam. E Yoshua da mesma maneira que eles temiam e respeitavam a Moshe. Perguntas? Alguma pergunta? Deixa eu ver, acho que tem alguma coisa no chat aqui. Ah, não, só as respostas ali. Bom chute, bom chute. Gabriel, Vamos lá. Oi, quem me chamou? Caro, você falou da Fala questão aí. das mulheres não poder ter amigos, né? Eu queria saber só se tem na Torá isso escrito, e não duvidando de você jamais, mas sim para discussões posteriores. Desculpa, tu vai repetir que meio que picotou aqui para mim tua fala. Eu queria saber se tem algum, se tem na Torá escrita falando sobre as mulheres não poder ter amigos. Então, tá no Talmud, tá? Faz parte da lei judaica, que é proibido que uma mulher fique em um local com outro homem. E é proibido que mulher fale com outro, assim, fale que eu digo mantenham conversas, diálogos, tá? Entendi. Entendeu? Eu já concordava com isso antes. Não entendi, perdão. Eu já concordava com isso antes, né? Tá, beleza. Beleza. Legal que o André colocou aqui no chat uma noção de tamanho de como as águas subiram. Realmente não tinha uma pessoa na face da Terra que não pudesse ver essa parede de água. Bacana, bacana, André. Obrigado. Gente, a gente vai... É só isso? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu parar aqui então a gravação rapidinho. Esse mandamento sobre mulheres com homens. É que a gente já está saindo um pouco da parte do Midrash, mas deixa eu parar aqui.